fazer uma breve meditação direcionado aqui pelo Espírito Santo nesta manhã, uma palavra ao coração dos novos convertidos, irmãos que estarão se batizando, uma palavra a nós, obreiros, pastores, aos nossos irmãos membros, uma palavra aos nossos irmãos que ainda não se decidiram, não aceitaram a Cristo, ainda estão aqui hoje, talvez para compartilhar deste momento com um dos seus familiares, que está se batizando. Enfim, a palavra é para todos nós que estamos aqui nesta manhã, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 3, versículo de número 1 em diante, para a nossa meditação. Vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 3, texto bem conhecido que fala para nós sobre Nicodemos, um dos principais dos judeus, que foi ter com Jesus, procurando ali saber sobre o reino de Deus, Então diz assim, capítulo 3, verso 1 em diante: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és o mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Levante a sua Bíblia, levante a sua mão e diga comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém? Amém, meus irmãos. Podeis assentar quem tem lugar, São poucos, a maior parte está de pé mesmo, continua de pé, mas dando glória a Deus e aleluia, amém? Aleluia. Batendo palma e glorificando a Jesus com alegria. Bate palma e dá glória. Queridos irmãos e irmãs que estão nesta manhã presente neste culto, onde nós estamos celebrando o batismo nas águas, cumprindo aqui uma das ordens que Jesus deu à sua igreja. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura.
ensina eles guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito, né? Esta foi a ordem de Jesus para a igreja tem cumprido este papel, este chamado, anunciando o Evangelho. E Jesus disse, né, que aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado, né? Aqueles que creram, que receberam a Cristo e estão aqui nesta manhã para ser batizado, cumprindo a justiça divina, eu diria, são bem-aventurados, né? Pastor, mas por que eu sou bem-aventurado? Porque você foi alcançado pela graça de Deus. Por que eu sou bem-aventurado? Por quê? Porque você foi alcançado pela misericórdia de Deus. É importante nós dizer nesta manhã que nós não somos salvos pelos nossos méritos, ou seja, pelo nosso próprio merecimento, mas a palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, que nos alcançou. Só quem foi alcançado por esta graça, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus aí. Fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Aqui no verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, falando do texto que nós acabamos de ler, irmãos, vocês já conhecem muito bem esta passagem bíblica, e ela nos relata um diálogo de Jesus com Nicodemos, que certamente era um homem ali, talvez muito bem sucedido, né? Certamente era um homem, talvez ali um mestre, um líder, porque ele era um dos principais do judeu. E ali esse homem, ele vai ter com Jesus de noite. Talvez o motivo dele procurar Jesus de noite seria o temor de alguém o ver indo procurar Jesus. Não sabemos, talvez por motivo de se preocupar, talvez em alguém ver ele ali conversando com o mestre, até mesmo porque muitos dos judeus naquele tempo rejeitavam a Cristo. Muitos dos judeus naquele tempo não aceitavam a Cristo, ou seja, de tanto que chegaram ao ponto de o crucificar, chegaram ao ponto de o condenar de uma forma severa, fazendo com que ele fosse levado até a cruz, até o madeiro. Mas tudo isso nós sabemos que já era propósito de Deus, já era plano de Deus para a salvação do homem, né? Agora esse homem, ele vai ter com Jesus, e ele chega até Jesus, e ele começa a dialogar com Cristo, e ele diz no capítulo de número 3, verso 2, este de noite foi ter com Jesus, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Certamente Nicodemos observava, certamente Nicodemos ele estava talvez de fora, mas observando o que estava ali acontecendo. E ali ele chega e diz: olha, tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Jesus já leva o diálogo, talvez de uma forma que Nicodemos não esperava. Talvez Jesus já toma uma outra direção, em que Nicodemos não compreendia, porque no verso de número 3, Jesus responde para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos agora ele está aproximando de Cristo, e Cristo, na verdade, tudo que ele transmite para nós é espiritual.
Nicodemos talvez esperava um diálogo, falando de coisas materiais, coisas físicas, terrenas, mas Jesus já leva a conversa para o lado espiritual, porque tudo que vem de Cristo é espiritual. Eis aí a necessidade de nós sermos espirituais. Por quê? Porque somente sendo espiritual você vai poder compreender o propósito de Deus para a tua vida. Somente sendo espiritual para nós compreender as coisas que são espirituais. O homem carnal, ele não consegue compreender os mistérios de Deus. O homem carnal não consegue compreender o poder de Deus, porque a Bíblia diz que para aqueles que perecem é loucura o Evangelho, a pregação do Evangelho, a palavra. Para aqueles que não têm entendimento é loucura, mas para aqueles que são salvos, meus irmãos, para aqueles que são espirituais e conhecem os mistérios de Deus, conhecem os dons de Deus, conhecem o poder de Deus, isso é poder de Deus na nossa vida. Quem já teve a oportunidade de alcançar e viver debaixo do poder de Deus, da unção de Deus, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus nesta manhã, porque você é bem-aventurado e você compreende as coisas espirituais. Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se perde na conversa, e a Bíblia diz: perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura porventura pode voltar o homem ao ventre materno e nascer segunda vez? Agora uma pergunta até um pouco estranha, uma pergunta até um pouco complicada: como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode, agora ele diz, entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Por quê? Porque aquilo que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus está falando com Nicodemos do nascimento natural do homem, de um relacionamento entre uma mulher e um homem, entre um casal. E ele está falando também sobre o nascimento do homem espiritual, o novo nascimento, que é o nascimento do Espírito. Não é exatamente de uma imersão nas águas, irmão. Não é como talvez muitos pensam ali. Eu já vou fazer aqui um resumo para você entender, porque o texto de Nicodemos, todo mundo está cansado de meditar, de ouvir. Como muitos pensam: não, eu fui imergido nas águas, eu fui batizado por imersão, né? Me deram ali um mergulho, e ali eu fui sepultado, velho homem, e nasci de novo. Não é exatamente isso. Isso ali é apenas um símbolo de um sepultamento do velho homem e um nascimento de um novo homem, de uma nova mulher que serve a Deus em espírito e em verdade. Mas quando nós falamos do novo nascimento, e quando falamos do nascimento de Cristo, nós falamos de uma transformação na vida do homem. Nós falamos de uma transformação na vida da mulher. Nós falamos de um caráter sendo transformado e moldado segundo a palavra de Deus, segundo os princípios de Deus. O novo nascimento, ele reflete, meus irmãos, quando nós deixamos o caráter de Cristo refletir em nós, através daquilo que nós aprendemos com a palavra, através daquilo que nós aprendemos
aprendemos com Cristo, nós passamos pelo processo de transformação, oh glória a Deus, onde o velho homem é morto, onde a velha mulher, ela deixa para trás, ela se despoja de tudo aquilo que era contrário à palavra, de tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, de tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos de Cristo, e agora ele não anda mais segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito, direcionado por Deus, direcionado pela palavra, oh glória a Deus. Ele faz como Paulo: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, é Cristo que comanda a minha vida, é Cristo que dirige a minha vida. O vento assopra, glória a Deus. O vento bate de um lado para o outro. Aleluia, glória a Deus. Oh glória a Deus, mas muitas das vezes não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Mas aquele que é nascido do Espírito, aquele que nasceu de novo, sendo gerado pela palavra, agora não fala mais de um nascimento natural, mas de um nascimento espiritual. Aquele novo homem, aquela nova mulher, aquele novo jovem, aquela jovem que foi gerada agora pela palavra. A palavra entrou no coração dele, a palavra entrou no coração dela, e agora ele foi transformado, ou seja, gerado de novo. Ele passou por um processo de transformação. Aí é onde nós entendemos sobre o novo nascimento, que nasceu um novo homem, uma nova mulher. Eu digo sempre no batismo, quantas das vezes a pessoa olha para alguém que lá no mundo foi uma perdição, a pessoa olha para alguém que lá no mundo roubava, lá no mundo matava, lá no mundo prostituía, lá no mundo comprava e não pagava, lá no mundo era uma perdição. Eu vou dizer algo que talvez você pode até escandalizar: era uma desgraça. Aquele homem que não tem a graça de Deus, aquela mulher que não tem a graça de Deus, alguém olhava e dizia: como pode uma situação dessa? Aí quem conheceu aquele homem, aquela mulher, aquela jovem mundana que andava satisfazendo tudo quanto é desejo da carne, vê ele às vezes aqui na fila, ou até mesmo já lá dentro das águas para ser batizado, fala: olha lá como pode, olha lá, está escondendo atrás da Bíblia. Eu já vi muito isso. Olha lá, o fulano agora, depois de fazer tudo que não prestava, está lá se escondendo atrás da Bíblia. Mas não é se esconder atrás da Bíblia, irmão. Não é tentar ocultar os seus pecados, não. Sabe o que é isso? É o poder que tem o Evangelho. Aleluia, Jesus. Glória a É o Deus. poder que tem a palavra de Deus. É o poder que Cristo Jesus tem de pegar o homem todo torto, de pegar a mulher toda torta, desajeitada, e fazer dele um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa, agora gerado pela palavra, agora gerado pelo Espírito, agora gerado pela comunhão com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se alguém falar para você que você está se ocultando atrás da Bíblia, você vai dizer: você ainda não compreende as coisas do Espírito. Aleluia, Jesus. Você ainda não compreende as coisas espirituais, assim como Nicodemos, apesar de ser um dos principais dos judeus, apesar de ser um mestre, apesar de ser um rabi, apesar de ser um homem talvez ali muito bem sucedido na classe social, mas ele não entendia. E sabe o que Jesus fala para ele? Se eu te falando de coisas terrenas você não entende, se eu te falando de coisas terrenas você não compreende, como você vai compreender as coisas espirituais? Como você vai compreender aquilo que é do Espírito, que é celestial? Oh, irmãos, entenda uma coisa: hoje tem muita gente
que até se batiza, que até diz que aceitou a Jesus, que até está dentro da igreja, que até exerce alguma atividade ou função na igreja, mas ainda não sabe, não compreende as coisas celestiais. Jesus, é verdade, pai. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Eu estou dizendo em nome de Jesus. O maior problema hoje do evangelho, sabe o que é, irmãos? É as pessoas não compreender acerca do novo nascimento. Eu vou me batizar, mas não importa se eu nasci de novo, porque eu vou repetir, nascer de novo não é o mergulho que nós damos em você ali, não é a imersão que o presbítero, o pastor faz com você ali, te mergulhando na água. Quando você chega ali, você já tem que ter deixado o velho homem para trás. Aleluia. Glória a Deus. Quando você chega lá, você já tem que ter se despojado do velho homem e da velha mulher, com os seus feitos, Glória a Deus. com as suas obras, com as suas atitudes, Aleluia. com o seu caráter, aquele caráter corrompido, aquele caráter, eu diria, sem vergonha, aquele caráter que na realidade todo mundo olhava e desprezava. Ei, esse caráter já não existe mais em mim, este caráter já não está mais em mim. Por quê? Porque agora é o caráter de Cristo que reflete na minha vida. Eu fui lavado, eu fui transformado, eu fui liberto. Oh, glória! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu pregava esses dias um culto de Santa Ceia. Eu dizia para a igreja: o nosso maior problema hoje no meio cristão, o nosso maior problema hoje no meio evangélico, eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir isso mais, mas gostando ou não, é necessário falar e é necessário ouvir, porque quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é o maior problema, pastor? São aqueles que Paulo diz: se eu tiver equivocado, me perdoe, mas parece que está em 1 Coríntios capítulo 5, o verso, me fugiu da memória ali, me parece que verso 6 em diante, o verso 9, quando Paulo fala daqueles que, dizendo ser irmão, Paulo fala para a igreja de Corinto não se associar com aqueles que se prostituem, com aqueles que são devassos, com aqueles que são idólatras, com aqueles que são maldizentes, roubadores, feiticeiros. Aí Paulo diz assim: eu não estou dizendo com aqueles que estão lá no mundo, eu não estou falando daqueles que são tudo isso lá no mundo, mas eu estou dizendo para vocês não se aliar com aqueles que, dizendo ser irmão, estão dentro da igreja, desceram as águas, se batizaram, chegaram a ocupar um cargo na igreja, chegaram a ocupar uma posição na igreja. Ele diz que é irmão, ele diz que é cristão, ele diz que é homem, mulher de Deus, é jovem de Deus, mas pratica tudo que o mundo pratica, faz tudo que o mundo faz. Não há diferença entre ele e um ímpio. E a Bíblia diz, irmão, que precisa haver diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre aquele que é justo, é reto, e aquele que é ímpio. A igreja salva, ela é diferente. E por que ela é diferente? Porque ela anda guiada pelo Espírito, e o Espírito é santo, e por isso a Bíblia diz: aquele que é santo, sede santo, porque eu sou santo. Quem é santo aí, pelo poder de Deus e pela palavra, levanta a mão e dá glória a Deus, bem alegre, bate palma, glorifica Jesus. É o maior problema, são aqueles que, dizendo ser irmão, mas é devasso, é mentiroso,
é enganador, suplantador, mal pagador, contendeiro, fofoqueiro, não nasceu de novo. Aleluia, meu Deus. Ah, pastor, eu vou batizar porque eu acho bonitinho. Colocar um avental branco é bonitinho. Olha que coisa linda, os irmãos, tudo de branquinho. Ah, eu vou me batizar, pastor Edivaldo, sabe? Porque eu acho emocionante assim os irmãos cantar os hinos, né? Irmãos, isso não é nada. Isso é emoção. Isso é coisa da carne. Não é do Espírito. Aleluia. Do Espírito não, eu vou me batizar porque eu quero servir a Deus de verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu vou me batizar porque realmente eu compreendo que Cristo me alcançou, que Cristo se entregou por mim, e agora, oh glória a Deus, eu me entrego a Ele como sinal de gratidão. Eu vou servir a Ele enquanto vida eu tiver, e para isso eu vou renunciar a mim mesmo, eu vou renunciar às minhas vontades, eu vou renunciar a vontade da minha carne, para que a vontade de Cristo ela prevaleça sobre a minha vida, para que a vontade de Cristo ela prevaleça em mim. E qual é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é a nossa santificação. Glória a Deus. Me perdoe, irmão, se você acha que eu estou sendo exagerado. Aleluia, meu Deus. Não estou pedindo perdão pela palavra, porque eu não peço. Pela palavra de Deus eu não peço perdão, nem posso. Aleluia, meu Deus. Se eu estiver pedindo perdão pela palavra de Deus, eu vou invalidar ela. Mas o nosso maior problema hoje é que a geração atual, grande parte dela, diria eu, a maior parte da geração, como aconteceu com Israel, e Paulo fala na sua carta, parece aos 1 Coríntios, capítulo 10, veja que Deus não se agradou de quem? Da maior parte deles, porque se prostraram no deserto, murmuraram, reclamaram. Eu vou dizer algo aqui: a maior parte da geração atual quer servir a Deus. Não é nem que não quer servir, quer o céu. É só alguns doidos, loucos, que a gente escuta dizer que não está preocupado se for para o inferno. Eu já vi gente dizer, não estou nem aí. Se eu for para o inferno, eu vou tranquilo. Tem uns doidos que ainda tem coragem de abrir a boca para falar isso. Cada doido com a sua doidura, né? Mas aqui, a maior parte hoje da geração dos dias de hoje quer servir a Deus, quer o céu. Só que sabe como que eles querem? De qualquer maneira. É a palavra mais adequada para isso. De qualquer forma. Eu sirvo a Deus do meu jeito, da minha forma, fazendo o que eu, o que eu quero. Dá para ser assim? Dá ou não? Quem conhece de Bíblia aí? Me ajuda a entender isso. Vamos fazer. Dá para entender? Pode! Não. Se Cristo diz, quem quer vir a mim? Negue a si mesmo. Tome a sua. Fala de evangelho de cruz hoje. As pessoas escandalizam. Evangelho de cruz, pastor, isso aí é para um tempo passado. Hoje é evangelho de Nutella. É evangelho de pode tudo, vale tudo, não tem nada a ver. Deus só quer um coração, não importa se ele está contaminado, não importa como você se veste, não importa como você fala, não importa como você age com a sua família, não importa como você age com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa. Pastor, não diz isso. É a realidade que nós vivemos. O filho não obedece mais o pai. O que a Bíblia manda? Aleluia. Vós, filhos, obedecei os vossos pais. As esposas já não querem mais se submeter aos maridos.
O que a Bíblia diz? Vós, esposas, sede submissa aos vossos. Mas para nós, vós, marido, amai as vossas esposas, como Cristo vos amou. Ficou mais difícil para nós do que para elas. Porque não pode bater só nas irmãs, mas então depois. E aí, irmão Renato? Às vezes se submeter é fácil para elas, mas nós amar como Cristo amou, ao ponto de se entregar por ela como Cristo entregou por nós. Perdoa, pastor? Mas o evangelho de hoje, irmão, não tem lutado para preservar aquilo que nós chamamos de princípios, mandamentos, ordenanças, estatutos. Por isso nós vemos a igreja caminhando para onde ela está caminhando. Por isso nós vemos a igreja a cada dia se esfriando e se apostatando. A cada dia que passa, não entendemos o que está acontecendo, não entendemos o que é que está de errado, acontecendo de errado. Entenda uma coisa, nós precisamos aqui nesta manhã entender, é necessário voltar aos princípios, é necessário voltar ao primeiro amor, é necessário lembrar onde é que caímos e voltar lá humildemente e retomar a nossa cruz e dizer: Jesus, eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão de mim mesmo e de tudo que for preciso para te seguir e para te servir, para te adorar em espírito e em verdade. Bate palma e dá glória a Deus. Pedro diz: largamos tudo para te seguir. Largamos tudo para te servir, para te seguir. O que é que ganharemos em troca, pastor Divaldo? Você sabe o problema hoje também? É porque é uma geração que só pensa aqui. Só preocupa com aqui. Aqui agora. Eu não estou preocupado com a minha salvação. Estou mais preocupado com a minha faculdade, com a minha formação acadêmica. Eu estou mais preocupado naquilo que eu pretendo conquistar, pastor, lá em 2030, 2100, até mais. Eu não estou preocupado, irmãos. A nossa maior preocupação deve ser com a nossa alma. Eu posso não chegar em casa vivo hoje, da mesma maneira que todos nós corremos esse risco. Não chegar em vida hoje em casa. Mas se isso acontecer, onde está o meu coração? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Se isso acontecer, o que eu tenho preparado vai me servir para quê? Será que não estamos vivendo uma geração de loucos? Loucos. Esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Queridos irmãos que estão aqui para se batizar, esse sermão não é apenas para vocês. Esse sermão não é apenas para eles. Esse sermão é para mim. Esse sermão é para você. Esse sermão é para nós, que precisamos nos despertar do sono. Aleluia, glória a Deus. Que precisamos nos despertar do sono espiritual. Por quê? Porque a volta de Cristo está mais perto do que você imagina. Glória a Deus. A volta do Senhor, o arrebatamento da igreja está mais perto do que você pode imaginar. Por isso, eis aí a oportunidade que Deus nos dá para que nesta manhã nós possamos compreender
compreender as coisas celestiais, as coisas espirituais, pastor. O que eu não abri mão ainda, eu vou abrir. O que eu não rejeitei ainda, eu vou rejeitar. Por quê? Porque eu não quero viver mais para mim mesmo, mas eu quero viver agora para Cristo. Que Cristo venha reinar, que Cristo venha dominar a minha vida e o meu coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, cuidado, cuidado, cuidado com a apostasia. Apostasia é abandono da fé. A gente está vivendo hoje dias tão difíceis que a palavra já não dá mais o efeito. Aí você vai dizer: o que aconteceu com a palavra? Não foi com a palavra, foi com nós. A palavra é a mesma. O poder que ela tem é o mesmo. A autoridade que ela tem é a mesma. Não aconteceu com a palavra, aconteceu com a gente, conosco, que já não dá mais ouvido, que já não dá mais importância, valor. Como eu disse aqui, queremos servir a Deus, mas é do meu jeito, da minha forma, fazendo o que eu quero, fazendo o que a minha carne quer. E eu vou dizer algo para vocês para encerrar: é impossível servir a Deus sem renúncia. Não adianta, não adianta. Não tem evangelho sem renúncia. Não tem reino de Deus sem renúncia. Não tem reino do céu sem renúncia. Ninguém vai ver e nem entrar no reino de Deus se não renunciar a si mesmo. Aleluia, meu Deus. Aí você vai dizer o quê? Pastor, então eu prefiro sair da fila. Eu não posso fazer com que vocês desçam as águas ali sem estar consciente. Sem estar consciente da responsabilidade que é servir a Deus. Glória a Deus. Eu vou dizer algo, irmãos: nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Como nós estamos vendo hoje, as pessoas querem servir a Deus de qualquer maneira. Elas não perdoam, sabe que mesmo não perdoando, elas não vão ter o perdão, mas elas preferem não perdoar. Elas não amam mesmo sabendo que se não amar, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Elas preferem continuar não amando. Elas preferem continuar nas práticas pecaminosas que alimentam o seu ego, que alimenta a sua carne, do que deixar a sua carne, do que deixar as suas vontades para andar de acordo com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia é bem clara para nós quando Paulo fala aos Romanos capítulo 8 que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lá em Gálatas 5:19 em diante, a Bíblia diz sobre as obras da carne, que são manifestas. E está lá elas: prostituição, fornicação, adultério, inimizade, porfia, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios. Tudo isso é obras da carne. E uma vez mais eu digo para vocês: não se escandalize. Mas hoje nós vemos muito essas obras dentro da igreja. Aí quando procura o fruto do Espírito, você tem que caçar de luz acesa, tem que varrer a casa, tem que tirar todo o lugar para ver aonde eu vou achar o fruto do Espírito aqui. Porque está ficando escasso, irmão. E por que está ficando escasso? Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos alimentando mais a carne do que o Espírito. E aí eu fecho aqui, em nome de Jesus. Irmãos que vão se batizar, tudo que você alimentar vai crescer. Jovens, tudo que vocês alimentar vai crescer. Você vai alimentar mais a carne? Porque hoje é a carne que está sendo alimentada. Você vai alimentar mais, e o seu espírito, e a sua alma. Jovens, irmãos, irmãs, tudo guarda. Se você pegar essa última palavra aqui, pegue tudo, mas pelo menos essa última aqui guarda. Tudo que você alimentar vai crescer, e tudo que você não alimentar vai morrer. Se a carne for alimentada, ela vai fortalecer.
Ah, mas a carne chega a vibrar. Glória a Jesus. Eu falei esses dias, ou nós matamos ela, ou ela mata a nossa alma. Ou nós matamos a nossa carne, pastor Walter, ou a nossa carne mata a nossa alma. Amém? Amém. Amém? Amém. Quem recebe esta palavra, diga: eu recebo Eu recebo esta palavra. esta palavra. E através desta palavra, eu recebo para minha vida o renovo, o fortalecimento, o ânimo, o vigor e a fé para ser fiel ao Senhor. Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Fala assim: Senhor, tu conhece e sabe quais são eles. E diga agora: Senhor, eu te peço, me perdoe, me purifique e me fortaleça para que eu seja fiel ao Senhor. Amém?